Aí, galerinha, agora nós vamos para o exercício 5. O exercício 5, ele falava o seguinte, ó, Lúcia abasteceu o seu veículo com 40 litros de etanol. A média de consumo do seu carro é de 9 km por litro. Nessas condições, faça o que se pede. Item A, copie e complete a tabela em seu caderno. Né? Na verdade, essa tabela está um pouquinho incompleta que eu fiz aqui, né? Porque ela precisava ter linhas, colunas, né? Então no caderno, por favor, régua, linha, coluna, né? Eu não estou usando porque eu pegando a régua, a caneta acaba estragando, né? Essa caneta que eu uso, e como está tudo fechado, eu não sei se eu vou conseguir comprar caneta nova, tá? Então por isso que eu não usei, estou usando só para fazer os gráficos, tá? Mas repara, na verdade, 1 litro a cada 9 quilômetros. Então, a metade de 1 litro é a metade de 9. Então, repara, 9 vezes 1, 9, né? 9 vezes meio, 4,5. 9 vezes 1,5, 13,5. 9 vezes 2, 18. Repara que se ela faz 1 litro, né? 9 quilômetros por 1 litro, é só você multiplicar, tá? A quantidade de quilômetros por 9, ó. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 10, 90. Porque a cada 1 litro, 9 quilômetros. A cada 10 litros, 10 vezes 9, 90. A cada 8 litros, 9 vezes 8, 72. Então, para completar essa tabela, pessoal, era só pegar e multiplicar os litros por 9. Você completaria a tabela. E aí no item B, ele fala o seguinte: escreva a função que permita calcular o total de quilômetros rodados y, então o total de quilômetros rodados é y, né? Em função do total de litros, né? Então o total de quilômetros depende do total de litros, né? Se eu coloco 2 litros, eu vou poder rodar 18, se eu coloco 6, eu vou poder rodar 54. Mas repare, para que eu calcule o total de quilômetros, eu tenho que pegar, né, e multiplicar o total de litros por 9. Então, y, total de quilômetros, é igual a 9 vezes x, 9 vezes litros, né? Então, essa função é bem fácil, né? Porque cada quilômetro rodado, tá? Eu vou multiplicar por 9 a quantidade de litros, eu sei quantos quilômetros eu consigo rodar, né? Agora, no item C, ele pedia para construir o gráfico num papel milimetrado. Tá? Por quê? Por que papel milimetrado? Porque isso aqui daria um pouquinho mais de trabalho para construir à mão, mas daria para construir à mão também. Só que a escala disso aqui ficaria um tanto complicada. Já pensou você fazer do 1 até o 90? Como 90, tá? Eu posso dividir em 10 de 9 em 9, eu fiz a escala de 9 em 9. 9, 18, 27, 36. O importante é que tenha uma escala, né? Os espaços sejam certinhos um entre os outros, né? Entre os números. E aqui eu coloquei, né? Aqui na verdade é o X, é o litros, né? Tá faltando a legenda, litros e quilômetros. Eu não coloquei, ó, litros e quilômetros. Tem que colocar a legenda sempre no gráfico. Tá? E aí eu coloco, ó, aqui na verdade nós temos meio litro, né? Eu tenho 4,5 km, tá mais ou menos aqui. 1 litro, 9 km. 2 litros, 18 km. Então eu fui fazendo a composição até chegar aqui no 10 litros, 90 km. Tá? Agora, reparem que tem que ter uma escala certinha, né? Eu obedeci a escala aqui de 9 em 9. A distância entre os valores tem que ser sempre as mesmas, ó. A distância entre os valores tem que ser sempre as mesmas. Se você joga aqui 5 centímetros, a distância entre cada um é 5, a distância entre cada um é 5, tá? Quando você constrói um gráfico, o gráfico tem que ter uma escala correta. Tá? Você não pode botar 5 centímetros aqui, 10 aqui, 12 aqui. Esse gráfico vai ficar sem escala e ele vai acabar não ficando correto. Tá legal? E repare que esse gráfico é uma reta que parte do zero. Por quê? Se eu tenho 0 litros, eu vou andar 0 quilômetros. O tanque está vazio, como é que eu vou andar? Beleza, galerinha? Então aqui nós temos o exercício 5. Vamos lá para o exercício 6? Carrega o 6 aí, vamos lá. É nóis, vamos lá.